perspectiva do Sermão do Monte, aprendendo a partir das bem-aventuranças, aquilo que Deus ele espera dos cidadãos do reino dos céus. E quando nós nos deparamos com essa bem-aventurança, aqueles que têm fome e sede de justiça, e em paralelo com o que escreveu Amós, dizendo que o próprio Deus enviaria fome sobre a terra, mas não fome de comida, mas fome e sede da própria palavra de Deus. Nós vemos que nós estamos num contexto onde isso tem sido pertinente aos nossos dias. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede, mas não de uma comida material, mas sim de uma comida espiritual vindo da parte do Senhor Jesus. Assim como o corpo humano ele tem a sua necessidade, ele necessita para a sua sobrevivência básica do alimento e da bebida para continuar ativo, assim somos nós na nossa vida espiritual. Assim como o nosso corpo ele depende daquilo que nós comemos para nos fortalecer e daquilo que nós bebemos para nos hidratar, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não tem como nós estarmos fortes espiritualmente falando se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós não comermos desta comida espiritual representada pela palavra de Deus. Nós, do mesmo jeito que o nosso corpo necessita do alimento, e foi falado no começo deste culto, que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, amém? Assim é a nossa vida espiritual. Nós, para estarmos em crescimento saudável, necessitamos de uma boa comida. E quando nós falamos de comida, nós estamos falando da palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos ser alimentados por Deus, através das Escrituras, e o cenário que vivemos hoje é propício para que nós venhamos a nos banquetear com a palavra do Senhor Jesus. Se nós olharmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo de número 4 em diante, o próprio Jesus ele vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós estamos falando de um alimento não que vai dar força física, embora o alimento espiritual também vai revigorar a nossa alma, vai revigorar o nosso corpo, mas nós estamos falando de uma comida espiritual. E Jesus continua dizendo no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 34, ele mesmo vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Assim como o alimento natural sustenta o nosso corpo físico, para o nosso espiritual, para a nossa vida espiritual estar forte, bem alimentada, nós também precisamos do alimento espiritual. E a palavra de Deus é esse alimento. O que nós estamos fazendo aqui é servir um alimento espiritual da parte de Deus, porque nós lemos: bem-aventurado aquele que tem fome e aquele que tem sede. Oséias vai dizer que nos últimos dias o próprio Deus enviaria esta fome, mas não de uma comida terrena, e sim de uma comida espiritual. Sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas para mim a parte mais importante do mundo é a parte onde nós somos ministrados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é mais poderosa, Pai Senhor, não, glória a Deus, é mais poderosa do que uma churrascada gostosa. Quem gosta de uma picanha para se alimentar? Eu adoro. Mas não se trata de uma comida física, se trata de algo que vai nos alimentar e fortalecer a nossa vida. Este alimento que nós precisamos é para fortalecer a nossa fé. A palavra de Deus, além de nos fortalecer espiritualmente, ainda alimenta a nossa fé. E quantas vezes nós não somos edificados por intermédio de uma palavra, de um testemunho, de algo que é relacionado ao próprio Deus. E Jesus ele está dizendo aqui no Sermão do Monte que assim como a comida é essencial para a sobrevivência do corpo humano, assim o alimento espiritual é essencial para o nosso crescimento espiritual. Agora eu te pergunto, está com fome e sede de Deus, igreja? Aleluia. Nós estamos no tempo onde ainda podemos nos banquetear com aquilo que o Senhor tem para nós, através da palavra do Senhor. É tempo de nós nos alimentarmos de Deus. É tempo de nós matarmos a nossa fome e
É tempo de nós pararmos de comer lanchinho, fast food, McDonald's, Habib's, coxinha, não. É tempo de nós fazermos da nossa vida aquilo que é essencial a partir de uma boa alimentação pela palavra de Deus. Para a nossa necessidade espiritual, para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento, porque da mesma forma que se nós não nos alimentarmos com verdura, com legumes, com frutas, o nosso corpo ele vai sentir falta de minerais, de vitaminas, sim ou não? É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós não podemos separar da palavra de Deus aquilo que é gostoso e aquilo que não é gostoso. Por exemplo, eu não gosto de jiló, mas no mundo terreno, no físico, eu não como jiló. Mas se nas escrituras, é só uma analogia para que a gente venha entender, mas se nas escrituras tem uma porção de jiló, eu tenho que comer, porque isso vai fazer bem para o meu espírito. Estão comigo, gente? Aleluia! Assim como a comida faz bem para o corpo, a palavra faz bem para o nosso espírito. É ter anseio por Deus, ter necessidade de estar diante de Deus, é ter fome e sede do próprio Deus. Só que nós lemos aqui que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E que justiça é essa? Do que se trata essa justiça que Jesus está narrando aqui no Sermão do Monte? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 21. Porque esta justiça que nos é apresentada por Cristo, quando Ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, se trata da justiça de Deus, que foi imputada por meio de Jesus Cristo na obra salvífica na cruz do Calvário. Então não se trata de uma justiça humana ou da nossa própria justiça. Se trata da justiça de Deus, que foi imputada a partir de Cristo na cruz do Calvário, nos justificando diante de Deus. E isso é maravilhoso. O texto vai nos dizer assim, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então vamos entender aqui o que o versículo está dizendo. Jesus, ele foi o substituto no nosso lugar na cruz do Calvário. E por causa da sua morte substitutiva, porque o castigo era para ser nós, mas Jesus, ele nos substituiu, tomando diante de si os nossos pecados, e a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário, o nosso Deus, aleluia, aceitou o sacrifício em justiça, e por meio de Cristo e somente por Cristo nós somos justificados. Então bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justificação mediante a Cristo por meio da sua morte no Calvário. Não era para ser ele, era para ser nós. Mas Deus recebeu o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, no nosso lugar. E a partir daí nós fomos justificados por meio de Cristo. E isso é maravilhoso, por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. E essa obra é exclusivamente de Cristo. Somente Cristo poderia ter feito isso e fez no nosso lugar. E a suficiência do sacrifício de Jesus em si mesmo é algo tremendo. Porque agora, mesmo pecadores que somos, nós fomos aceitos diante de Deus a partir da justiça que foi implicada sobre Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vocês estão comigo? Então, bem-aventurado nós somos quando nós entendemos a obra da graça, a obra salvífica na cruz do Calvário. Essa justiça não é uma justiça própria, gente, porque nós, por nós mesmos, nós não poderíamos nos justificar diante de Deus. Por mais que o homem tente achar em si mesmo benefícios, bondades, ele se engana a si próprio, porque nós nascemos numa natureza pecaminosa. Nós já nascemos assim, com o DNA de Adão nas nossas veias. Mas como foi falado no começo do culto, através do pastor Leandro, mesmo nós sendo quem somos, Cristo morreu no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser justificados nele diante de Deus. Então não importa o que você fez hoje, não importa o que você fez ontem, a partir do momento que você é
Sabe por quê? O homem não pode justificar a si mesmo. O homem não pode se salvar sozinho. Não. O homem ele não pode se apoiar na sua própria justiça, porque a Bíblia vai dizer que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Alguns vão dizer que trapos de imundícia no Antigo Testamento seriam aquelas faixas que enrolavam a pessoa que estava leprosa. E depois que tirava aquelas ataduras, que tirava aquelas faixas, não prestava para nada, eram trapos de imundícia e tinha que ser queimado. Então Isaías ele vai dizer que quando nós tentamos nos justificar a nós mesmos diante de Deus, a nossa justiça é como trapos de imundícia, não serve para nada. Para isso Cristo veio. Para isso Cristo ele foi enviado na terra para redimir os seus, para trazer novamente esse contato, para religar a nossa espiritualidade com o Pai, para se entregar por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui sendo alimentados pela palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Ter fome e sede de justiça é reconhecermos que de nós mesmos nós não temos absolutamente nada e que nós dependemos exclusivamente da obra da graça de Deus. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 10. Quando nós reconhecemos que nós não temos nada, que nós não podemos nada, absolutamente nada, e percebemos que através do sacrifício de Jesus, nós fomos chamados pela graça de Deus, aleluia, mediante a fé, então nós somos participantes da salvação em Cristo Jesus por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Isso é poderoso demais, porque quando eu penso que pela graça, mediante a fé, Cristo me redimiu, me tirou das garras do inimigo, e hoje eu não sou mais escravo, aleluia, aleluia, eu começo a entender que a salvação vai além do que aquilo que nós iremos viver na eternidade, mas eu começo a viver a salvação em Cristo Jesus aqui na terra, porque eu sou salvo, fui salvo e serei salvo no futuro, aleluia. E Deus é maravilhoso, porque isto é obra do Espírito Santo por meio da graça, somente Ele. Então o homem ele não tem condições de salvar a si mesmo, não tem condições de justificar-se a si mesmo, mas a graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, foi recaído sobre cada um de nós, de modo que não existe acepção de pessoas, de modo que não existe preferência, porque todos somos filhos de Deus, aleluia. Efésios 2, do 4 ao 10, a palavra vai nos dizer assim: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus. Por vocês, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia! Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras aos quais Deus preparou para nós as praticarmos. Aleluia! Pela graça, nós cremos naquilo que foi feito por meio de Jesus na cruz do Calvário. A fé que nós temos vai nos religar, vai ser uma fé salvífica que vai nos aproximar de Cristo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Nos tornarmos justificados diante dele por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso não é mérito nosso, é mérito dele. E quando eu paro para olhar para mim, eu falo assim para Deus: Deus, o que Jesus viu em mim? Porque eu sou ruim, porque o meu coração é ruim, porque eu sou má, eu não tenho nada de bom em mim. O que Jesus
você, Karina? Michele, o que foi que Jesus viu em você? Luciano, o que foi que Jesus viu em você? Talvez aquilo que as pessoas não conseguem enxergar em nós, Jesus Cristo é Deus. Porque Ele vai além do que aquilo que nós apresentamos. Ele consegue olhar além daquilo que nós muitas vezes mostramos. O Senhor Jesus, Ele olha por dentro. E ainda que diante de muitos nós não temos valor algum, Cristo, Ele nos deu o maior valor do mundo, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, manifestando assim a sua misericórdia e graça. Vamos ler o que diz Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Aleluia. Aleluia. Romanos 3, 21. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele recebeu, por meio do sacrifício de Jesus, a justiça. E hoje nós somos justificados por intermédio da fé naquilo que foi feito por Cristo na cruz. Romanos 3, do 21 em diante, a palavra vai nos dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhavam a lei e os profetas. Só uma pausa aí. Agora manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da obra, porque o ser humano não pode ser salvo por aquilo que ele faz. Nós lemos em Efésios, aleluia, que a salvação é por meio da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo está dizendo aos romanos que agora manifestou uma justiça que provém de Deus, independente daquilo que fazemos. Independente se eu sou boa, porque eu sei que eu não sou, se eu sou má, porque a salvação e a justiça não foi imputada a mim, foi imputada a Cristo. Por isso hoje nós estamos justificados mediante o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Versículo 21 ainda de Romanos 3. Aleluia. Independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. E não há distinção. Aleluia. Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a sua própria, aleluia, propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Gente, isso é muito tremendo, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e justificados daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que justiça é essa? É a justiça de Deus que foi colocada sobre Jesus Cristo a fim de nós sermos redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, nossa natureza é pecaminosa, a luta constante entre a carne e o Espírito, mas ainda assim, Deus, Ele enviou Jesus. Jesus, como Filho, obedeceu e foi à cruz do Calvário para nos resgatar, pagar um preço por nós, preço esse de sangue. Subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para continuar executando, aleluia, a salvação em nós mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é a Trindade trabalhando em nós e através de nós até o dia da consumação dos
nós andamos naquilo que Cristo já consumou na cruz do Calvário. Nós não fazemos algo para Deus para ser salvos, porque nós já somos salvos em Cristo. Nós não precisamos, aleluia, fazer para ser, porque Cristo já nos tornou salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. O homem, ele não tem justiça própria, não existe isso. A nossa justiça diante de Deus, aleluia, está pela fé em Cristo Jesus. E a partir de Cristo nós somos justificados. Mas o que arrebatou meu coração quando eu estava estudando sobre isso foi entender que a justificação, ser justificado, vai além de simplesmente ser perdoado pelos nossos pecados. Então pensa aí no pecado mais nível hard que você já cometeu na vida. Pensa, só pensa. Pensou no pecado, no pior pecado da sua vida? Então pensa que a justificação não se trata somente de Cristo perdoar o pecado mais terrível que nós já praticamos na vida. Mas a justificação em Cristo quer dizer para nós que, além de perdoados diante de Deus, nós somos inocentados de toda a culpa. Aleluia! Então, sabe quando vem aqueles pensamentos para te acusar? Você repreende em nome de Jesus, porque agora você foi justificado por Cristo. Então não existe condenação sobre a sua vida. É como se nós, além de sermos perdoados e inocentados diante de Deus, é como se nós nunca tivéssemos praticado tal coisa. Porque o sangue de Cristo, o sacrifício salvífico, aquilo que Cristo fez por nós, é algo tão poderoso que apaga os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Você tem noção? Às vezes, a gente que está lembrando, porque Deus já esqueceu faz tempo, porque sobre nós existe a justificação mediante Cristo Jesus. Então, por através da justificação de Cristo não existe culpa, porque Ele removeu toda a culpa de sobre nós. Ele removeu de sobre nós toda a acusação. Por isso que Romanos 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam na justiça de Deus ou que foram justificados pelo Cristo que se sacrificou na cruz do Calvário. Vocês estão comigo, gente? Aleluia! Então nós começamos a entender que nós só teremos isso a partir de uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Por isso que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, aleluia, da justiça de Deus. E não é uma justiça por aquilo que nós fazemos, é uma justiça por aquilo que já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Gente, a gente vive falando sobre Jesus que morreu na cruz, sobre o sacrifício. Na ceia a gente lembra do que foi feito, do perdão dos pecados, mas isso é algo poderoso, é algo libertador. Se a gente conseguir entrar nessa dimensão espiritual, nesse poderio espiritual que existe quando nós falamos que em Cristo nós somos justificados, nem o diabo vai ter poder para nos acusar daquilo que nós já fizemos, porque a partir do momento que eu sou justificado e eu creio na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, aleluia, aquilo que foi feito está no passado. Eu sou nova criatura e começo a caminhar em rumo àquilo que Deus quer para a minha vida. Só que muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Tem uma canção que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é direito nosso, é nossa herança. Isso é uma realidade. Nós, como filhos, como co-herdeiros com Cristo, nós temos uma herança e como filhos nós podemos desfrutar ainda nesse tempo. Nós lemos em Oséias 8:11, se a sua Bíblia estiver aberta e quiser acompanhar. Estão chegando dias, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome à terra, não fome de comida
comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Mateus 5,6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia! Nós seremos fartos pela comida espiritual que Cristo tem nos dado. Nós seremos saciados em Deus por aquilo que Ele tem operado em nós, por aquilo que Ele tem para nós ainda no tempo presente. Mas para isso nós temos que ter fome e sede, ansiar pela presença de Deus, ansiar pela justiça de Deus que vem do alto e não a justiça terrena, ou a justiça que muitas vezes nós, pela ótica humana, nós queremos pontuar quem está certo, quem está errado, quem está fazendo correto, quem não está fazendo correto, e não se trata dessa justiça. Mas quando nós ansiamos por estar na presença de Deus, para nele nós matarmos a nossa fome e a nossa sede, nós temos a certeza que seremos saciados. A Bíblia diz que os cidadãos do reino, aleluia, encontrarão em Cristo descanso, repouso para as suas almas cansadas, para as suas vidas. Encontrarão em Cristo satisfação total, porque às vezes a gente procura aqui aquilo que nós iremos somente contemplar lá no céu. Então, bem-aventurado nós somos quando nós desejamos estar diante da presença de Deus. Bem-aventurado nós somos quando nós temos fome e sede de justiça. Bem-aventurado nós somos quando nós nos reunimos para entender a palavra e viver de acordo com as Escrituras. Bem-aventurado nós somos quando nós podemos, aleluia, fazer o bem que fazemos. Bem-aventurado nós somos quando nós nos despirmos de nós mesmos e falamos: Deus, de nós mesmos não podemos nada, mas a tua graça me basta. E diante de ti, Senhor, nós aplicamos a nossa vida. Bem-aventurado nós somos hoje, porque nós estamos diante da presença de Deus, seja aqui na igreja, ou seja na sua casa. De repente você reservou esse tempo para adorar. Bem-aventurado você é, porque você reservou um momento para estar diante da presença de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero declarar sobre a sua vida, e para você tomar posse durante essa semana, em nome de Jesus, que em Cristo nós seremos completamente saciados. Em Cristo nós seremos completamente fartos. E eu quero que você leve essa palavra para o seu coração. Talvez você tenha procurado alimentar a sua alma com pessoas, alimentar a sua alma com lugares, alimentar a sua alma com programa de televisão, procurando coisas para fazer, para alimentar a sua alma. Mas deixa eu te dizer algo: a sua e a minha alma só estará 100% saciada quando nós estivermos imergidos em Cristo em nós. Aleluia! E isso é para hoje, não é para amanhã não, igreja. É para os nossos dias. Então, se você tem fome e sede de Deus, em nome de Jesus, se alimente dele. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus, ele prepara para nós uma mesa farta perante os nossos inimigos. A Bíblia diz que diante de Deus nós teremos pastagem, ou seja, como ovelhas, nós teremos alimento abundante para nos alimentarmos. E a Bíblia também diz que naquele grande dia, quando Cristo nos chamar pelo nome, nós estaremos sentados à mesa, na boca do Cordeiro, participando daquele grande banquete, sendo alimentados por Ele. Aleluia! Ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Vem aqui comigo, sentai na mesa que agora eu vou te servir. Nós seremos servidos pelo próprio Jesus. Que essa semana você tenha isso em mente, que a fome que nós temos pelas coisas da terra, nós só seremos saciados se aplicarmos na nossa vida espiritual a comida a qual o Senhor tem proposta para nós. O reino de Deus vai além do que nós enxergamos com os nossos olhos. O reino de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Mas o reino de Deus está aqui, através de nós. Você crê nisso? Porque você representa o reino na sua casa. Você representa o reino no seu serviço. Vocês representam o reino de Deus como cidadãos do reino. E como representantes do reino em
te agradeço, Senhor, te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe até este lugar e por cada irmão, Senhor, que está nos seus lares, Senhor, adorando o teu santo e poderoso nome por intermédio deste culto. Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sacia